Olá, professor da Escola Bíblica, muito bem-vindo ao canal de comunicação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Blumenau e também canal de comunicação da Escola Bíblica. Que Deus abençoe a sua vida, que bom ver você crescendo, aprendendo e cumprindo a sua vocação como mestre, como ensinador. A nossa missão aqui é realmente auxiliar você nesse processo de preparar a sua aula e uma boa aula para que os seus alunos venham aprender ainda mais da Palavra de Deus. Eu sou Eliábio Camargo Alves e eu sirvo no Ministério de Missões aqui da Igreja Assembleia de Deus em Blumenau e é um prazer sempre poder estar aqui compartilhando com você conhecimento, dicas e assim construirmos uma boa aula para os nossos jovens. Nós estamos trabalhando nesse trimestre na lição da Escola Bíblica dos Jovens, a Igreja do Arrebatamento, e realmente estamos dando uma olhada na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses. E estamos buscando aí realmente nessa igreja um padrão para os dias de hoje. E é interessante que esta igreja, já no capítulo 1 que a gente vai estudar hoje, o apóstolo Paulo faz uma citação de que ela se tornou exemplo para os fiéis da região onde ela estava na época e claro que também serve de exemplo para cada um de nós. Então, que você possa cada dia fazer uma excelente aula, ministrar aos seus alunos. E eu fiquei muito feliz com o conteúdo dessa lição, porque nós podemos ter acesso a um livro da Bíblia Sagrada, estudar esse livro, meditar nele e assim aprofundar o nosso conhecimento cada vez mais específico sobre uma carta. Nós vamos ter aí 12 lições, falando, 13 na verdade, falando sobre esta carta, ou seja, os seus alunos vão sair com uma maturidade sobre a carta escrita à igreja de Tessalonicenses. Oxalá que a gente pudesse fazer isso todos os livros da Bíblia, né? Passar todos eles estudando, refletindo, capítulo por capítulo, por que não dizer versículo por versículo, e assim aprofundarmos a palavra de Deus de uma maneira muito importante. Vamos lá então para a nossa aula, lembrando para você que o nosso objetivo aqui é de trazer para você instruções e eu quero lembrar que no eb-blumenau.com você vai ter acesso lá ao material de apoio, que junto com o vídeo, o material de apoio vai auxiliar você a fazer uma excelente aula. E o material de apoio que eu tenho preparado para você lá, eu classifiquei ele de 3 maneiras, tá? E classifiquei ele por cores. A cor amarelo, você tem sugestões práticas para a sua aula. Então, todo destaque que tiver lá em amarelo, você já sabe que é uma sugestão prática para a sua aula. A cor azul, eu classifiquei os comentários sobre o texto da lição, né? Há algumas partes importantes da lição que você precisa destacar, né? Você não vai ler toda a lição, você vai ler a lição em casa e vai levar para a sala de aula só aquilo que é a síntese ou então aquilo que é importante, para assim conversar com seus alunos e aplicar a vida deles. Então, quando tiver o destaque azul lá no material de apoio, é sinal que nós estamos dando ênfase no assunto da lição. E o outro destaque é a cor verde. Quando você perceber algo com a cor verde, você está tendo acesso a um comentário sobre as referências bíblicas que estão na lição. Eu penso que essas dicas e essa classificação vai auxiliar muito você a usar o material de apoio. Vamos lá, eu quero lembrar os 3 princípios para uma excelente aula. Primeiro dele, você deve ter os objetivos claros da sua sala de aula, da sua lição. E os objetivos estão aqui, ó. Refletir a respeito dos benefícios de uma liderança afetuosa. Então você vai levar os seus alunos à reflexão de como vale a pena ser um líder que desenvolve relacionamento com os seus liderados. Exemplo de Paulo com a igreja de Tessalônica. Você também vai apresentar as características desta igreja. Já no primeiro capítulo vem muitas características dessa igreja e você vai trazer ela para os seus alunos. Cuide para deixar essas características bem claras e assim os seus alunos terem um conhecimento sobre o assunto da lição. E eu penso que já a primeira, segunda são importantíssimas para os demais assuntos. E o terceiro objetivo é discutir a respeito da nova vida em Cristo e as suas características. Essa igreja, claro, servindo de modelo
para nós. Refletir, apresentar e discutir, esses são os objetivos que você tem. Eu faço uma sugestão para você. Aqui é de você ter o seu esboço da sua aula, né? Nosso segundo princípio para uma excelente aula, ter sempre um esboço com tempo definido, tudo certinho para que a sua aula possa alcançar assim os seus objetivos. E o terceiro é apego às Escrituras, a palavra de Deus. Ela vai dar base para a sua aula e para tudo quanto você está ensinando. Por isso, apego às Escrituras, principalmente porque nós estamos estudando um livro bíblico, é uma carta, mas estamos estudando um livro que está na palavra de Deus e você precisa realmente aproveitar para ser alguém que venha de forma expositiva colocar o conteúdo dessa lição e levar realmente os seus alunos para ler a palavra de Deus e estarem em contato com ela. Então, os 3 princípios, você precisa aplicá-los para ter assim uma excelente aula. Eu faço outra sugestão para você, antes de nós entrarmos nos comentários da lição. Desafie os seus alunos durante esse trimestre para eles estarem lendo diariamente a carta aos Tessalonicenses. Eu realmente tenho feito isso desde que comecei a me preparar para dar a aula para vocês aqui. Diariamente eu estou lendo a carta aos Tessalonicenses. Estou lendo todo dia a carta. São 5 capítulos. Até o capítulo 8 você pode motivar os seus alunos a estarem lendo a primeira carta somente. Porque a partir da lição de número 9, você vai começar a estudar a segunda carta. Então até a lição 8, se os seus alunos não acharem pesado demais ou a rotina, enfim, incentive eles a ler a primeira carta somente. Se eles tem tempo e puderem ler a segunda carta, a primeira e a segunda, é excelente. Mas incentive e desafie cada um deles a ler a carta, a primeira carta, e eu tenho certeza que isso vai enriquecer muito a sua aula e criar uma rotina de leitura bíblica na vida dos seus alunos. Esse é o primeiro desafio que eu proponho para você. A segunda dinâmica, a segunda parte prática que vai auxiliar na sua aula, que eu faço uma sugestão, é de você iniciar a sua aula com um concurso bíblico. Isso mesmo. Ao começar a sua aula, divida a turma, se não é muito grande a sua turma de alunos, divida em 2 grupos e faça um concurso bíblico sobre o capítulo que vai ser estudado ou sobre a carta. Claro que você, professor, vai ter que se dedicar à leitura da carta para gerar boas perguntas, mas 4, 5, 6 perguntas já dão introdução à sua aula e já gera um conhecimento da carta e também, por que não dizer, desperta eles para lerem e buscarem o conhecimento, tá bom? Então, explore o máximo possível isso e faça com que os seus alunos busquem ler e estarem motivados a buscarem conhecer mais a palavra de Deus. Claro, né? Leve uma recompensa sempre para a equipe vencedora. Uma bala, um chocolate, isso fica a seu critério dentro das suas possibilidades. Mas esse desafio é muito bacana e ele acaba sempre envolvendo a equipe, a turma de alunos e se torna uma aula muito agradável, muito produtiva, muito participativa também. Vamos lá então para o nosso texto base da lição. 1 Tessalonicenses capítulo 1, do versículo 2 ao 10. Esses são os versículos que nós vamos estudar no dia de hoje, né? E nós vamos ver que o apóstolo Paulo vai iniciar essa carta celebrando as vitórias alcançadas pelo Evangelho na vida desses irmãos e nessa cidade. Essas vitórias que o apóstolo Paulo vai celebrar, elas estão sendo vivenciadas por essa igreja, onde o apóstolo Paulo pregou, anunciou o Evangelho, plantou uma igreja e teve que rapidamente sair. Foi um curto tempo que o apóstolo Paulo esteve com eles, mas o resultado foi muito produtivo e por isso o apóstolo Paulo vai iniciar a carta já celebrando aos irmãos esses resultados alcançados. O apóstolo Paulo ele vai, nesse primeiro capítulo, evidenciar os valores cristãos, tanto na sua vida e também no seu trabalho como plantador de igreja, como missionário, como alguém que está cumprindo o chamado, mas também na vida desta igreja. E eu tenho no material de apoio preparado para você alguns comentários específicos sobre esse primeiro capítulo.
observando versículo por versículo. Por exemplo, no versículo 2, o apóstolo Paulo ele vai lembrar aquela igreja de que ele era um líder que estava sempre em oração pela igreja, de que ele estava sempre intercedendo pela igreja em Tessalônica, né? E ele vai nos trazer a lição de que o líder é alguém que deve ter uma vida de oração, né? E vai nos lembrar de que a vida cristã ela é desenvolvida através da oração. O apóstolo Paulo era o exemplo de alguém que vivia em oração e ele cita isso à igreja. No versículo 3, o apóstolo Paulo vai destacar a trilogia da vida cristã, já citada em outras palavras pelo apóstolo Paulo, mas ele vai trazer aqui de que a fé, o amor e a esperança devem estar presentes na vida cristã. E na igreja aos Tessalonicenses, quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Tessalonicenses, ele vai destacar de que essa igreja tinha o amor, essa igreja tinha a fé e essa igreja tinha a esperança. Então o apóstolo Paulo destaca para nós, mais uma vez, essa trilogia da vida cristã. No versículo 5, o apóstolo Paulo vai trazer para nós o testemunho de que a pregação que ele fez nessa cidade não é uma pregação somente em palavras, mas é uma pregação realizada no poder de Deus e no Espírito Santo. E é por isso que gera os frutos que gerou. Além disso, o apóstolo Paulo vai destacar no versículo 5 uma fé professada em meio às tribulações. Sim, os irmãos de Tessalônica professaram a fé deles não num tempo de bonança, não num tempo de paz, mas professaram a fé deles em meio às tribulações. E aqui você pode comentar com seus alunos de que a verdadeira fé, ela se demonstra também em momentos de provação, em momentos de lutas, em momentos de pressões do dia a dia. É ali que uma verdadeira fé vai fazer a diferença. No versículo 6, o apóstolo Paulo vai destacar uma busca por imitar a Cristo, sendo essa igreja o exemplo para muitos outros irmãos e para pessoas não crentes também que faziam parte daquela região. No versículo 8 ele traz um testemunho da vida cristã que alcança outras pessoas em outros lugares e outras cidades, e era assim que aquela igreja vivia. Uma fé que era capaz de impactar outras cidades e toda a região. Lembrando que o apóstolo Paulo vai terminar o versículo ou o capítulo, já no versículo 9 e no versículo 10, motivando esses irmãos a continuarem na fé que eles têm e principalmente destacando de que esses irmãos estavam vivendo uma fé verdadeira, ao ponto de que eles tinham abandonado os seus ídolos e eles tinham realmente buscado uma compreensão clara do Evangelho. E quando há essa compreensão clara do Evangelho, acontece o que aconteceu na igreja de Tessalônica. Abandono dos ídolos, abandono da velha cultura, da velha fé e uma busca por uma vida intensa em Cristo Jesus. Aqui você pode ainda destacar 3 coisas que talvez a lição não vai destacar tanto, que é o amor de Paulo. Paulo e seus companheiros eram pastores que amavam aquela igreja. Eles não estavam simplesmente cumprindo uma missão, porque se não pregassem o Evangelho, seriam punidos por Deus. Nada disso. Não eram também pastores impostores. Eles amavam aquela igreja. Eles estavam prontos a se doar por aquela igreja. E quando eles amam aquela igreja nessa intensidade, aquela igreja também ama esses pastores no mesmo nível. Por isso, fica o exemplo para nós, líderes. Nós precisamos amar os nossos liderados, precisamos amá-los em Cristo e precisamos estar prontos a nos doar para eles. Outra coisa que podemos destacar aqui é o exemplo para os fiéis. A igreja de Tessalônica, nas palavras do apóstolo Paulo, se tornou, de certo modo, um modelo para as demais. Nenhuma outra igreja ouviu esse testemunho, esse elogio do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo realmente trouxe o destaque de que eles haviam se tornado exemplo para os demais fiéis da Macedônia e também da Acaia, né? Ou seja, um excelente elogio recebido do apóstolo Paulo. E o terceiro destaque vem o testemunho da vossa fé, né? Nada chama mais atenção para o Evangelho ou para a igreja que a conversão transformadora
da vida de pecadores para Deus, né? É pertinente perguntar, algo está acontecendo em nossa igreja que faz notícia, que as pessoas querem saber o que está acontecendo? Quando isso começa a acontecer, e as pessoas começarem a questionar o que está acontecendo com aquele povo, com aquela comunidade que está mudando, que está sendo diferente, que está transformando o ambiente, é sinal que ali está havendo uma fé verdadeira e um testemunho dessa fé ao ponto de haver mudanças, não só no interior das pessoas, mas também no exterior, na comunidade, na cidade, na vida das pessoas, enfim, no ambiente onde esses crentes estão. E isso é o que estava acontecendo com aquela igreja. A igreja de Tessalônica, ela começou a ter a sua vida, aquilo que estava acontecendo dentro dela, ser fofocada de certa forma na cidade, na região, nos bairros, porque aquela igreja estava realmente sendo diferente. Então você pode comentar com seus alunos já no princípio dessa lição, aprofundar um pouquinho o comentário sobre esse primeiro capítulo e destacar essas evidências e esses valores da vida cristã, tá bom? Material de apoio, tá bem certinho esse conteúdo para você. Vamos lá então para o primeiro tópico, Paulo e os Tessalonicenses, um líder e os seus amigos. Aqui você vai trabalhar no ponto 1, que a vida cristã ela é feita de relacionamento. A vida cristã ela é vivenciada em comunidade. Não há como nós sermos cristãos e vivermos isolados, vivemos longe da comunhão. A vida cristã ela é realmente feita na comunidade, né? Jesus andou com os discípulos. A igreja cresceu em comunidade. A promessa do Espírito Santo se cumpriu quando eles estavam reunidos com a comunidade. Nós precisamos viver na comunhão. E essa comunhão precisa ser construída através do amor. Por quê? O amor, ele produz um serviço em prol do próximo. E esse serviço é um serviço intenso, exaustivo, cansativo, mas é uma busca para que o próximo esteja bem, é tratar o próximo melhor que a mim mesmo. Esse é um mandamento bíblico, esse é o mandamento da palavra de Deus. E quando nós vivemos esse relacionamento pautado nesse amor, nessa intensidade, pode ter certeza que as coisas se tornam visíveis, as mudanças se tornam visíveis, as transformações começam a aparecer. Jesus mesmo disse, e isso foi registrado por João, capítulo 13, 35, que nós cristãos, seríamos conhecidos como discípulos se amássemos uns aos outros. Nós precisamos enfatizar aos nossos alunos de que nós precisamos viver uma comunhão pautada no amor de Cristo. Não podemos ir e voltar na igreja, encontrar os nossos irmãos na porta, na escadaria, no culto, sentarmos do lado um do outro e voltarmos para casa como se nada acontecesse. Isso não nos transforma, não muda, não nos impacta. Nós precisamos viver um amor verdadeiro. Nós precisamos nos entregar à intensidade, à exaustão que esse amor quer nos levar e precisamos nos doar em prol um dos outros. Eu faço um desafio, uma proposta, na verdade, para você, de desafiar os seus alunos a desenvolver relacionamentos mais profundos. Claro que conversando com seus alunos e aqueles que concordarem, você vai pedir para que eles escrevam os seus nomes em um papel branco, destaquem esse papel e entreguem para você. Você vai colocar isso em um recipiente e vai sortear grupo de 3 pessoas, né? Sorteia grupo de 3 pessoas, separa esses grupos e coloca para eles um desafio. Essa semana vocês vão se reunir para fazer alguma atividade juntos. Tomar um café, fazer um passeio no parque, enfim. Uma atividade que vocês não fazem, vocês vão fazer, vão se conhecer e aí na aula que vem você vai ouvir o relato, né, do que é esse aprofundar o relacionamento. Eu tenho certeza que isso vai fazer a diferença na vida dos seus alunos. Talvez nem se conheçam, ou conheçam só o nome, sabem onde mora, mas nunca tomaram um café, nunca passearam junto, nunca pedalaram junto, correram junto, treinaram junto na academia, enfim. Faça com que eles desenvolvam durante essa semana, desafie eles para essa semana fazerem algo junto
e estabelecerem relacionamentos mais profundos. Isso vai fazer muito bem para você, para a sua sala de aula, para a vida cristã deles. Ponto 2. Paulo, um líder que se alegrava através da vida dos seus irmãos. Aqui você vai trabalhar a questão de relacionamento e expectativa. E a reflexão que a lição nos propõe é realmente essa, de relacionamentos que são pautados em expectativas erradas. E sempre que a gente coloca sobre um relacionamento uma expectativa errada, a gente acaba se frustrando. E a gente não serve para aquele relacionamento e aquele relacionamento não serve para a gente. A gente deve se relacionar, e principalmente é a proposta do escritor da lição, de que a gente venha se relacionar por estar com pessoas, por amar pessoas, e não por querer sempre algo em troca, né? E Paulo, principalmente, vai ser o exemplo, porque ele se alegrava no relacionamento que ele tinha com os irmãos de Tessalônica. Ele simplesmente de estar em contato com os irmãos, de ver eles crescendo, o apóstolo Paulo ficava com uma alegria no seu coração, ao ponto de ele expressar isso e elogiar aquela igreja, demonstrar essa alegria. Um líder que demonstrava alegria por ver os seus amigos, os seus irmãos crescendo, pessoas que ele tinha relacionamento desenvolvendo. Ele tinha uma expectativa, sim, mas era expectativa boa, era expectativa de que as pessoas iriam desenvolver, iriam ser melhores, e isso não era feito através de nenhuma pressão. O relacionamento de Paulo com a igreja era fonte de alegria, de paz e edificação. É isso que nós precisamos desenvolver nos nossos relacionamentos. Alegria, paz e edificação. Vamos lá então. Eu faço outra proposta para você aqui. Peça aos seus alunos para que em um papel respondam com 3 palavras a seguinte pergunta: o que você espera de seus relacionamentos? Após as respostas, recolha os papéis sem identificar quem os escreveu e faça a leitura de alguns, avaliando as expectativas existentes nos relacionamentos que os seus alunos têm. Depois, converse com eles, leve eles à reflexão se essas expectativas são corretas, são necessárias e se elas motivam realmente relacionamentos. No ponto 3, você vai trabalhar uma amizade que tem fundamento Cristo. Uma amizade que tem como fundamento Cristo. E realmente nós vamos trabalhar aqui a ideia de ter Cristo como base dos nossos relacionamentos. O relacionamento do apóstolo Paulo com a igreja de Tessalônica era pautado em Cristo. Cristo foi quem proporcionou esses relacionamentos. Foi através de Cristo, e sendo Cristo a base, que o apóstolo Paulo esteve em contato com essa igreja. Então, se um relacionamento ele é firmado em Cristo, ele é desenvolvido em Cristo, é claro que o resultado vai ser positivo, né? O relacionamento de Paulo com aqueles irmãos tinha Cristo como base. E quando nós temos Cristo como base dos nossos relacionamentos, esses relacionamentos são saudáveis, são pautados no amor, são pautados na justiça, na compaixão que existe em Cristo. Se você puder, destaque isso para os seus alunos, para eles desenvolverem relacionamentos pautados no amor, na justiça e na compaixão. Eu tenho certeza que eles não terão problema em ter amigos e não terão relacionamentos que vão frustrar. Pelo contrário, ambos irão crescer e irão desenvolver. Eu faço a proposta de você questionar os seus alunos, trazer para eles a seguinte pergunta: qual a base dos nossos relacionamentos? Ou então, com que exemplo desenvolvemos os nossos relacionamentos? Se você não quiser viver sozinho, construa relacionamentos tendo como base Cristo. Vamos ao tópico 2. Tópico 2, você vai trabalhar quais as características desta igreja que Paulo ama. Paulo amava a igreja e, consequentemente, essa igreja amava Paulo também. E essa igreja, neste amor com o apóstolo, nessa intensidade, eles também amavam a Deus e amavam a palavra de Deus. E eles estavam vivendo coisas extraordinárias. E essa igreja tinha muitas características excelentes. Mas nós vamos destacar nessa primeira lição, porque temos mais 11 lições pela frente. Nós vamos trabalhar então 3 características aqui. A primeira é uma fé operosa. Esta igreja, ela tinha uma fé que poderia ser testemunhada por qualquer pessoa da região.
Qualquer pessoa da cidade olhava para a igreja e via que a igreja tinha uma fé verdadeira, porque a fé daquela igreja estava realmente em evidência. A fé daquela igreja não conduzia ninguém ao egoísmo, muito pelo contrário, conduzia as pessoas daquela igreja ao compartilhar, ao se doar em favor do próximo e em favor da comunidade local, buscando sempre o melhor para todos. Eu tenho uma frase para você aqui, ó. Quando alguém tem uma fé verdadeira em Deus, ela se torna poderosa em obras no reino de Deus. Quer ver alguém que tem uma fé verdadeira? E eu sou testemunha disso. Quando a sua fé está oscilante, quando a sua fé vacila, você se torna fraco em obras. Agora, quando você tem uma fé verdadeira, você se torna poderoso, você se torna eficaz em obras no reino de Deus e realmente você faz a diferença. Pensando nisso, eu proponho um desafio para você, para a sua sala de aula. Aproveite essa oportunidade para tornar prática a sua aula. Desafie os seus alunos a mostrar uma fé operosa que talvez faz tempo que eles não demonstram ou que nunca demonstraram. Desafie eles a uma ação evangelística na praça, em um asilo, um orfanato, ou deixe que eles façam a sugestão de onde e de que maneira eles podem demonstrar uma fé operosa que até então não têm demonstrado. Colhe essas informações com eles, programe essa agenda e vamos para a rua, vamos para fora das quatro paredes da sala de aula demonstrar uma fé operosa, uma fé que faz a diferença. Não deixe essa oportunidade passar, aproveite ela ao máximo. Segunda característica dessa igreja, um amor abnegado. Essa igreja realmente estava disposta a se doar em prol do amor. Esses irmãos amavam a Deus, a palavra, amavam o apóstolo Paulo, amavam uns aos outros, amavam a comunidade local. Essa igreja estava realmente vivendo em prol do amor e estava vivendo também os frutos do amor. O amor sempre será um passo em favor do próximo. O amor dessa igreja era sacrificioso, exaustivo em prol dos outros. Nós precisamos evidenciar esse amor. Nós precisamos demonstrar esse amor. Há uma grande necessidade do mundo, não de palavras, não de belos discursos. Isso nós temos ouvido com muita frequência, com muita sequência e está repleto disso. Nós precisamos de uma igreja que se levante nesse tempo demonstrando um amor. O que fará a diferença é o amor. Você pega uma sugestão que eu faço para você, 1 Coríntios 13, se você tiver tempo. Isso está no material de apoio para você, selecionado todas as ações do verdadeiro amor. Conversa com seus alunos, desafie eles a amar as pessoas com esse amor, o amor bíblico, o amor verdadeiro. Destaque essas características do verdadeiro amor e desafie os seus alunos a viver nessa intensidade. Ponto 3. A igreja de Tessalônica estava com os pés na terra, mas com os olhos no céu. Por quê? Porque ela era uma igreja que tinha esperança, que não é ansiosa. É uma igreja que sabia que ela estava vivendo para ir aos céus. Uma igreja que estava caminhando para a eternidade. Mas isso não fazia com que ela esquecesse a responsabilidade aqui. Como igreja, nós precisamos sempre ter a esperança da vida eterna. A partir do momento que perdermos a esperança da vida eterna, perdeu o sentido de sermos igreja. Perdeu o sentido de crermos em Jesus, na ressurreição e principalmente de que um dia Ele vai vir nos buscar. Mas nós não podemos, a partir desse momento que olhamos nesse olhar do fim, nesse olhar da vida eterna, perder as coisas que estão aqui próximas de nós. Precisamos continuar olhando e assumindo responsabilidade com as coisas que estão aqui, mas olhando também para a vida eterna e com a esperança de que Cristo vai vir nos buscar. Essa igreja, ela estava assim, esperançosa de que um dia estariam com Cristo, mas ela também estava aqui testemunhando e fazendo a diferença, agindo e mudando pessoas, transformando o ambiente, testificando da fé, amando uns aos outros
e assim caminhando para o céu. Nós precisamos servir ao mundo, mas aguardar a glória do céu. Nós precisamos ter uma esperança não vaga, mas uma esperança firme, verdadeira. E é essa convicção, é essa esperança que fará a diferença em nossa vida. Tópico 3. Tópico 3, nós vamos trabalhar a nova vida em Cristo e os seus efeitos. Queridos, a nova vida que Jesus tem para nós é uma vida em que nós vamos viver, primeiro, em novidade, e segundo, nós vamos viver transformações. Essa igreja, ela estava sendo transformada ao ponto de que essa transformação, ela não pôde ficar escondida, ela não pôde ficar no silêncio. As pessoas começaram a perceber a grande diferença que essa igreja estava tendo, que essa igreja estava vivendo. Eu desafio você a fazer a dinâmica com seus alunos. Hoje é muito simples de você conseguir um foco de luz, uma lâmpada, uma vela, enfim, você vai ter esse recurso. Apague as luzes do ambiente que você está. Se for à noite, fica muito mais simples de você fazer a dinâmica. Se for durante o dia, escureça sua sala de aula logo pela manhã. E aqui você vai pegar o texto de Jesus, de que se não pode esconder uma cidade iluminada, de que não se acende uma vela e esconde debaixo da mesa, mas coloca-se no velador. E você vai exemplificar aos seus alunos de que quando nós estamos vivendo uma transformação em Cristo, quando a luz de Deus está em nós, não há nada que vai ofuscar essa luz. Pode estar coberto de trevas, mas a luz será vista. Hoje é muito simples de você ter um ambiente de luz. Eu tenho uma luz acesa aqui para você, nas nossas filmagens, do celular. Se a minha sala aqui estivesse toda escura, claro que nós não vamos apagar, mas você viria essa luz. E por mais que eu tentasse esconder ela em qualquer ambiente aqui, ela seria vista. Faça isso com seus alunos e demonstre a eles de que o verdadeiro cristão, ele sempre vai ser visto se ele estiver realmente manifestando o valor do reino e realmente estiver testemunhando da sua fé. No tópico 2, ou melhor dizendo, no ponto 2 do tópico 3, você vai trabalhar a causa da nova vida. E realmente, queridos, o que mudou aquela igreja não foi um sistema religioso levado por Paulo até Tessalônica. O que mudou aquela igreja não foi um método humano diferenciado de pregar. O que mudou aquela igreja, o apóstolo Paulo vai dizer, a pregação da palavra no poder de Deus e no Espírito Santo. É interessante isso, porque nós continuamos testemunhando isso nos dias de hoje. O que muda a vida das pessoas, o que muda a nossa geração, por mais que se comente em muitas coisas, em muitos cuidados, em muitas inovações na maneira de ministrar, de cuidar, de atender as pessoas, mas eu tenho sido prova disso e você também, professor. O que continua mudando a vida das pessoas é a ministração da palavra de Deus, é a pregação da Bíblia, no poder de Deus e na autoridade do Espírito Santo. Foi nos dada essa autoridade para ser testemunha, para ser pregador da palavra. Não o nível de pregador que a gente vê por aí, pregador do púlpito, pregador que quer estar lá, que quer dar um discurso, pregador do tal horário, pregador da 1 hora. Não, eu não estou falando disso, da boa retórica, das belas frases produzidas, eu estou falando da pregação da palavra. Estou falando de alguém que discipula, de alguém que cuida de alguém que vai ao encontro do necessitado e aplica a ele a palavra de Deus poderosamente e na autoridade do Espírito. É isso que mudou a vida da igreja. É isso que mudou a realidade daqueles irmãos. Uma exposição poderosa da palavra de Deus. Chamar as pessoas para estar junto, comendo, se alimentando da palavra. Esse é um nível de ensinadores e de pregadores que precisa se levantar nesse tempo. E estes estão na sua sala de aula. Aquela igreja nasceu saudável, sim, por causa da sua fé, mas uma fé estribada, uma fé firmada
na palavra, não em outra coisa. Não era uma fé que estava buscando se apoiar. Se apoia aqui, se apoia ali. Não. Uma fé que se apoiou na palavra. E quando a fé, e essa fé é conduzida a se apoiar na palavra de Deus, e aí está a responsabilidade nossa, a transformação, a mudança e a novidade de vida. Aquela igreja, ela frutificou, cresceu e desenvolveu porque foi fundamentada na palavra. Eu faço uma sugestão para você, está no material de apoio, mas comento aqui no vídeo. Apresente realidades da sua igreja, da sua cidade, da sua região, busque dados de pessoas desviadas, pessoas não crentes, pessoas que entraram na igreja e nunca mais voltaram. São pessoas que estão necessitadas. Apresente esses dados aos seus alunos, se você tem, e comente com elas sobre a real necessidade de se levantar alguém, testificando, pregando e anunciando verdadeiramente a palavra de Deus para que essas vidas venham a mudar. Desafie os seus alunos a serem pessoas que vivem e anunciam a palavra de Deus com poder e com a autoridade do Espírito Santo. Fale aos seus alunos e faça-os entender de que a nossa geração precisa de verdadeiros ministros, verdadeiros pregadores da palavra de Deus. Se possível, tire da cabeça deles, da mente deles, essa visão de o pregador do púlpito, o pregador do discurso aplaudido, o pregador que tem hora para chegar, tem hora para subir no púlpito, tem hora para descer, o pregador que tem a carteira ou a cadeira reservada. Tire essa visão. Diga a eles que nós precisamos levantar uma geração de discipuladores que cuidam de uma, de duas, de 10, de 100 pessoas, mas que independente do número e independente de quem esteja vendo, eles ministram poderosamente a palavra de Deus. Aplicam a palavra à vida das pessoas e isso gerará, produzirá transformação e mudança. Terminamos a nossa lição no ponto 3 do tópico 3, falando sobre a nova vida exclusiva para Cristo. Os cristãos de Tessalônica foram felizes e radicais na sua decisão quando tiveram o encontro com Cristo. Abandonaram os ídolos, as divindades da comunidade, da cultura que tinham até então, romperam realmente com tudo isso e viveram em novidade de vida. Decidiram viver exclusivamente para Cristo. E isso foi o que fez a diferença naquela comunidade. Nada, 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 nada pode estar acima da nossa relação e da nossa entrega a Cristo. Se queremos viver dias diferentes, precisamos, primeiramente, nós encararmos essa vida radical. Precisamos nós sermos radicais na nossa posição em viver para Cristo. E segundo, motivar pessoas a esse radicalismo também. Eu faço outra proposta para você aqui, que é de você motivar os seus alunos a viver uma vida radical para Cristo. Pergunte a eles se algum deles realmente já viveu radicalmente para Cristo. Se não, faça a sugestão para eles abandonar todo tipo de pecado, dedicar horas em oração, ser alguém que Deus usou para curar, libertar, salvar uma pessoa. Desafie os seus alunos a isso. Pergunte a eles se já viveram isso, se já passaram horas em oração, você já, através de vocês, Deus já curou alguém, já libertou alguém, um pecador já se arrependeu dos seus pecados através da vida de vocês? A maioria dos nossos alunos que estão na sala de aula, nenhum deles viveu essas experiências. Nós precisamos desafiá-los a viver essa vida radical em Deus, que vai os conduzir a viver esses frutos também no reino de Deus. Querido professor, ao terminar a sua aula, destaque para os seus alunos que essa igreja é uma igreja frutífera, que essa é uma igreja que está vivendo o amor, a bondade de Deus, relacionamentos saudáveis e está transformando a sua comunidade. Termine motivando seus alunos de que eles podem ser assim também, de que o grupo de vocês, independente do número de pessoas, a comunidade de vocês,
pode ser uma comunidade como essa. Uma igreja que é vista não pelos escândalos, mas pela verdadeira fé. Uma igreja que é exemplo dos outros pelo amor que carrega e pela confissão, pela convicção que tem. Uma igreja que tem características excelentes, porque entendeu que esse é o tempo de viver radicalmente para Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e que os desafios proporcionados aos seus alunos sejam primeiramente vivenciados por você. Que Deus abençoe a sua vida, excelente aula e até o próximo encontro. Tchau, tchau.